O Alexandre Borges já está com a gente, ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Quero chamar o Alexandre para a gente tratar de uma declaração dada pelo ex-presidente Lula. Tudo bem, Alexandre? Bem-vindo. Rafael, bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia. Todos que acompanham o Novo Dia. Alexandre, eu queria te convidar para nós assistirmos juntos para depois você comentar uma declaração dada pelo ex-presidente Lula, provável candidato à presidência da República pelo PT no ano que vem, dizendo que vai regulamentar os meios de comunicação caso decida ser candidato e caso vença a eleição. Vamos ouvir o que disse o ex-presidente. Se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação, porque todos os meios de comunicação, quando eu cheguei na presidenta, você tinha apenas 340 meios de comunicação que recebiam recursos públicos federais. Quando eu deixei o governo já era quase 4 mil. E ainda acho que nós fizemos pouco, porque é preciso fazer mais, valorizar, sabe, os pequenos jornais, valorizar os pequenos rádios, valorizar as revistas, valorizar os pequenos jornais, ou seja, é preciso tornar a informação mais plural e mais competitiva. Vai ser bom para o país, vai ser bom para a economia e vai ser muito melhor e mais saudável para a democracia. Alexandre Borges, quando o ex-presidente Lula fala em regulamentação de meios de comunicação, nós devemos entender como regulamentação de conteúdo também daquilo que é dito, escrito, publicado pelos meios de comunicação? Devemos sim, Rafael. O ex-presidente Lula, ele tem uma história já, né, de namorar com a regulação / censura dos meios de comunicação, e o tom dele é o tom de um censor, é o tom de alguém que quer controlar com mão de ferro o trabalho jornalístico, né, o nosso trabalho, e ele dá, inclusive, como exemplo, na declaração, ele usa como modelo a Venezuela, vê se pode, quer dizer, que é uma ditadura escancarada, onde emissoras foram fechadas, onde a imprensa é muito perseguida. Então, se o modelo dele de país e de liberdade de imprensa é a Venezuela, a gente está muito mal parado, né? E esse é o momento onde Lula e Bolsonaro se parecem muito, né? E os bolsonaristas e os lulistas, de certa forma, se parecem, né? Porque eles têm uma certa aversão à imprensa independente tradicional. Eles não gostam, porque a imprensa, é claro, a imprensa incomoda. Imprensa é oposição, como diria Milor Fernandes, né? Ele dizia que a imprensa ou é oposição ou é armazém de secos e molhados. E realmente, a imprensa, a função dela é realmente ficar atrás do poder, checando, cobrando o poder, seja quem for, de esquerda, de centro, de direita, e isso incomoda. Principalmente quanto mais revolucionário e radical é o candidato, mais a imprensa, o trabalho da imprensa independente incomoda. É bom lembrar que o Repórter Sem Fronteiras todo ano faz um ranking de liberdade de imprensa e o Brasil está muito mal posicionado nesse ranking. No último, que acabou de sair, o Brasil está na posição de número 111 em 130 países. A gente está lá embaixo, quase nas últimas posições, e nós caímos. De 2020 para 2021, nós caímos 4 posições no ranking. Então, o Brasil não está numa boa posição, pelo contrário, está numa péssima posição no ranking de liberdade de imprensa, e nós temos 2 candidatos que mostram em cada declaração uma aversão ao trabalho da imprensa, como ela é hoje, que já é muito controlada, e que sonham com uma imprensa ainda mais regulada, ainda mais controlada, e isso é péssimo para o país. Isso é mais um retrocesso civilizatório e democrático do país, num momento onde a gente está aí nessa expectativa tão preocupante do que pode acontecer nas manifestações de 7 de setembro. A partir dessa declaração do ex-presidente Lula, Alexandre, quando a ouvi, fui pesquisar a realização da Confecom. Não sei se você se lembra dessa perfeitamente, ideia do Franklin Martins, que foi organizada no primeiro mandato do ex-presidente Lula, se eu não estiver equivocado, pelo ex-ministro Franklin Martins, numa tentativa, já a partir daquele momento, infrutífera também naquele momento, de estabelecer alguma espécie de controle sobre esse manto de aumentar, que é positivo, evidentemente, de aumentar a diversidade de opiniões que são expressadas pelos meios de comunicação, mas não invariavelmente, isso já foi comprovado tanto em mandatos do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma, como agora do presidente Jair Bolsonaro, que isso é traduzido em apoio
a jornalistas e a veículos de comunicação que aderem ao governo de plantão, né? Exatamente. Quer dizer, qualquer um que defenda a economia livre, liberal, de mercado, com livre concorrência, quer mais é que haja concorrência. Agora, não uma concorrência induzida por dinheiro público, induzida por propaganda estatal. Pelo contrário, o Brasil precisa avançar não na regulação da mídia, mas na regulação da propaganda estatal, né? Hoje, os governos são os anunciantes mais poderosos do país e eles têm uma influência muito grande em conteúdo exatamente nesses veículos pequenos, que Lula fala, dizendo que precisa valorizar o veículo pequeno, precisa desde que ele consiga se sustentar com anunciantes da iniciativa privada e com audiência natural, orgânica, e não com dinheiro público, porque aí esse veículo, ele atrela a sua existência, a sua sobrevivência financeira a dinheiro público, a dinheiro de político, a dinheiro carimbado. E aí a gente sabe qual é a consequência disso. Você tem uma programação governista, você tem uma programação que defende aquele político que está te dando dinheiro e garantindo a sua própria sobrevivência. E isso não é bom, e isso acontece, é uma realidade. Vamos só lembrar números, né? O Lula, quando entra no governo em 2002, quando ele vira presidente da República, ele vence a eleição de 2002 e assume em janeiro de 2003, o Brasil tinha 500 veículos. Ele passa 5 mil veículos recebendo dinheiro público ao final do seu governo, multiplica por 10. Então, é um levantamento que foi feito muito importante, que mostra como esse dinheiro se espalhou. Isso pode ser vendido para a opinião pública como algo positivo. O problema é que isso chegou a uma quantidade enorme de pequenas rádios, pequenos jornais, que não tinham nenhuma outra maneira de sobreviver a não ser com dinheiro vindo do governo federal. E aí você tem realmente uma situação que não é boa, onde esses veículos precisam elogiar o governo, precisam bater palma para políticos de plantão, seja o governo federal, seja aquele cacique local da cidade, para poder sobreviver. E isso é um retrocesso, isso não deve ser assim. Então o Brasil precisa regular, precisa regular a propaganda estatal. É isso. E quem tiver interesse pode pesquisar o que foi a Confecom, quais eram os temas debatidos e quais as intenções daquela conferência realizada lá em 2007.